Existe um lugar dentro de nós que poucos têm coragem de visitar. Um território silencioso, profundo e às vezes assustador. É lá que vivem nossas dores não expressas, nossas culpas, nossos medos e desejos proibidos. Carl Jung chamou esse território de a sombra, o lado oculto da alma. Desde cedo aprendemos que devemos ser bons, fortes, positivos, controlados. A sociedade nos ensina a sorrir mesmo quando queremos chorar, a agradar mesmo quando queremos gritar, a parecer calmos mesmo quando estamos em tempestade. A cada vez que negamos um sentimento verdadeiro, o empurramos para esse subterrâneo da mente. E sem perceber, começamos a carregar um peso invisível. Jung dizia que a sombra é tudo o que a personalidade consciente recusa reconhecer. Ela é feita de tudo o que você reprimiu para ser aceito, amado ou admirado. Mas o que reprimimos não desaparece, apenas muda de forma. A raiva vira culpa, o medo vira paralisia, o desejo vira ansiedade, e o vazio aparece mesmo quando parece que tudo está bem. A sombra não é inimiga, ela é apenas a parte de você que ficou sem voz. Ela não quer te destruir, quer ser ouvida, e enquanto você a ignora, ela tenta chamar a atenção da única forma que conhece, criando sintomas, repetindo padrões e sabotando seus planos, não por maldade, mas por necessidade. A sombra só quer voltar para casa. Pense nas áreas da sua vida onde algo parece sempre dar errado. Talvez você atraia relacionamentos que se repetem ou situações que drenam sua energia. Talvez sinta medo de prosperar, mesmo sabendo que tem capacidade. Esses bloqueios não são coincidências. São formas simbólicas da sombra tentando se manifestar. Ela se comunica através dos espelhos da vida. Cada pessoa que te irrita, cada situação que te fere, é uma mensagem cifrada do inconsciente. E quando você aprende a decodificar essa linguagem, começa a curar o que antes te controlava. A sombra é o espelho daquilo que negamos. Quando você julga alguém por ser arrogante, talvez esteja negando a sua própria vontade de se impor. Quando sente inveja, talvez esteja vendo em outro aquilo que sua alma quer expressar. Quando sente raiva, talvez esteja vendo o reflexo da parte de você que cansou de se calar. A cura começa quando paramos de projetar e começamos a observar. Jung dizia que aquilo que mais nos irrita nos outros pode nos ensinar mais sobre nós mesmos. E esse é o primeiro passo do Código da Sombra. Reconhecer que tudo o que te perturba é um convite para olhar para dentro. A sombra contém o poder bruto da criação. Ela é a energia vital que foi trancada, o fogo que virou fumaça. Quando reprimimos emoções, não as eliminamos, apenas as aprisionamos. Mas energia presa se torna veneno. E o antídoto é a consciência. A consciência é como a luz que penetra a caverna. Ela não julga, apenas revela. E quando a luz chega, o que era temido se torna compreendido. A sombra perde o poder quando é iluminada pelo olhar da verdade. Mas esse processo exige coragem, porque olhar para dentro é muitas vezes olhar para tudo o que tentamos esquecer. É admitir que sentimos raiva, inveja, ciúmes, orgulho, vaidade, medo, desejo. Mas é também admitir que somos humanos, complexos, divinamente imperfeitos. E é justamente essa imperfeição que nos torna completos. A sombra não é o oposto da luz, ela é o útero da luz. É no escuro que a semente germina. É no silêncio que o grito encontra sentido. É na dor que a consciência desperta. E quando você para de fugir de si mesmo, algo mágico acontece. A energia que estava presa na repressão se transforma em poder criativo. Jung chamava esse processo de integração, o retorno das partes perdidas à totalidade. Integrar não é resolver tudo, é acolher o que existe. É dizer para si mesmo, eu aceito essa parte de mim, eu vejo você. A partir desse momento, a sombra deixa de ser inimiga e se torna aliada. Há um poder imenso em reconhecer o que se tentou esconder, porque a verdade não dói, o que dói é resistir a ela. E quando você finalmente aceita, sente uma leveza que não vem do mundo, mas da alma.
é o começo da cura. Nos próximos momentos, vamos explorar como a sombra se forma, como ela atua na mente e por que o simples ato de reprimi-la cria tanto sofrimento. Você vai entender que não existe energia ruim, existe energia mal direcionada e que o que chamamos de trevas interiores são apenas fragmentos de luz esperando serem reintegrados. Porque, no fundo, o que a sombra mais deseja não é dominar você, é voltar a ser parte do seu todo. A sombra não nasce do mal, nasce da rejeição. Ela surge toda vez que você precisa esconder uma parte de si para ser aceito. Quando criança, você era inteiro. Chorava quando sentia dor, ria quando sentia alegria, gritava quando queria atenção. Mas logo aprendeu que nem tudo o que sente é bem-vindo. Ouviu que meninos não choram, que meninas educadas não sentem raiva, que boas pessoas não pensam em si mesmas, e assim começou a amputar partes do próprio ser para caber no molde da aprovação. Cada vez que você reprimiu um impulso natural, criou uma sombra. E essas pequenas sombras acumuladas ao longo dos anos formaram um território inteiro dentro da mente, um espaço habitado por emoções não vividas, talentos não expressos e verdades não ditas. A sombra não se alimenta apenas de dor. Ela também guarda o seu brilho. Nela estão suas paixões esquecidas, sua coragem silenciada, sua criatividade sufocada. É por isso que Jung dizia que a sombra contém 90% de ouro puro, porque ao tentar esconder o que é considerado negativo, você acabou enterrando também seu poder. Mas a energia não desaparece só porque foi reprimida. Ela procura uma forma de se manifestar. E se não for expressa de modo consciente, ela se infiltra por brechas inconscientes. Aparece nas crises de ansiedade, nas explosões de raiva, nas doenças do corpo, nos relacionamentos conturbados. A vida sempre dá um jeito de nos mostrar aquilo que tentamos negar. A sombra se manifesta por meio de projeções. Tudo o que você rejeita em si, acaba enxergando nos outros. Quando algo te irrita profundamente em alguém, é porque aquela característica existe em você de forma reprimida. O ciúme que condena, a arrogância que julga, a preguiça que critica. Tudo o que te desperta repulsa é um espelho. E o espelho não mostra o outro, mostra o que em você precisa ser compreendido. É por isso que Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Porque o que não é integrado internamente se repete externamente. A sombra busca expressão, e se você não a escuta com consciência, ela se expressa através dos acontecimentos da vida. Muitas vezes, aquilo que chamamos de azar é apenas a sombra tentando ser reconhecida. Os ciclos de escassez, as situações que parecem se repetir, os relacionamentos que seguem o mesmo padrão, nada disso é punição. É o inconsciente tentando trazer à tona o que foi esquecido. A repressão emocional também cria bloqueios energéticos. Quando uma emoção é negada, o corpo guarda o registro. Tensão, dor, insônia, exaustão. Tudo isso pode ser a linguagem da sombra pedindo atenção. Ela grita por dentro, quando não é ouvida por fora. Mas por que reprimimos tanto o que sentimos? Porque crescemos com medo do abandono. Desde pequenos, aprendemos que mostrar vulnerabilidade pode custar amor. E para não perder esse amor, começamos a fingir. Fingimos estar bem, fingimos ser fortes, fingimos não ligar. Mas cada fingimento cria uma camada a mais sobre o ser autêntico. E quanto mais camadas, mais distante da alma verdadeira você fica. A sombra é o resultado de uma alma que se escondeu para sobreviver. Mas viver escondido não é viver, é apenas existir em modo de defesa. E é essa defesa constante que bloqueia o fluxo da prosperidade, da alegria e da criatividade. A boa notícia é que a sombra não guarda rancor. Ela espera pacientemente pelo momento em que você decidir olhá-la com amor. E o simples ato de olhar já inicia o processo de cura. Quando você reconhece a raiva, ela se transforma em força. Quando reconhece a tristeza, ela se transforma em sensibilidade. Quando reconhece o medo, ele se transforma em sabedoria.
Nada precisa ser eliminado. Tudo precisa ser compreendido. Jung dizia que ninguém se torna iluminado fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa é uma das verdades mais libertadoras que ele deixou. Porque não é preciso negar o escuro para ser luz. A luz verdadeira é aquela que nasce dentro da própria escuridão. A sombra é o solo fértil onde a consciência floresce. É nela que encontramos as respostas que a mente superficial nunca alcança. Mas para acessá-la, é preciso coragem, a coragem de ser humano, de se permitir sentir o que sente, sem julgamento, de se ver inteiro, e não apenas na parte que mostra ao mundo. Quando você entende isso, a sombra deixa de ser um fantasma e se torna uma guia. Ela passa a ser uma aliada no processo de autoconhecimento, porque é ela quem aponta onde há energia presa, onde há medo não curado, onde há verdade não dita. A vida, generosamente, nos oferece espelhos o tempo todo. Cada conflito é um portal, cada desconforto, uma oportunidade de ver algo que precisa ser integrado. E quando você começa a enxergar a sombra como professora, o sofrimento se transforma em aprendizado. Essa é a verdadeira alquimia interior. Transformar o chumbo da dor no ouro da consciência. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Você vai descobrir como o inconsciente cria símbolos, sonhos e acontecimentos para tentar te mostrar o que precisa ser curado. E vai entender como decifrar essa linguagem secreta da alma para transformar dor em poder. A sombra não fala com palavras. Ela se comunica por imagens, emoções e sincronicidades. E a linguagem que ela usa é simbólica. Quando você sonha, quando o corpo manifesta sintomas, quando a vida repete padrões, tudo isso é a sombra tentando conversar com você. O problema é que, por estarmos presos à lógica racional, esquecemos como ouvir essa voz antiga da alma. Jung acreditava que o inconsciente fala através de símbolos e que cada símbolo é uma ponte entre o visível e o invisível. Quando algo não consegue chegar à consciência de forma direta, o inconsciente envia uma imagem simbólica. É como se dissesse: já que você não quer ver, eu te mostro de outro jeito. Por isso, os sonhos são tão poderosos. Eles são o teatro do inconsciente, o lugar onde as partes esquecidas da psique ganham forma, cor e movimento. E quanto mais negamos algo, mais forte ele aparece no sonho. A sombra pode vir como um inimigo, um monstro, uma perseguição, uma casa escura, um espelho quebrado. Mas ela nunca está contra você. Ela quer ser reconhecida. Cada pesadelo é um grito pedindo consciência. Jung dizia que os sonhos são cartas enviadas pela alma. E como toda carta, precisam ser lidas com atenção. Quando você começa a decifrar seus sonhos, descobre que eles não são absurdos, mas mensagens precisas sobre o seu estado interior. O sonho revela o que a consciência ainda não teve coragem de admitir. Por exemplo, se você sonha que está sendo perseguido, talvez esteja fugindo de algo dentro de si. Uma emoção, uma verdade, um desejo. Se sonha com queda, talvez esteja perdendo o controle que tanto tenta manter. Se sonha com água, está lidando com emoções profundas que pedem para fluir. Nada é aleatório, tudo é linguagem. Mas os sonhos não são o único meio da sombra se comunicar. Ela também fala através da vida cotidiana. Quando algo se repete, é sinal de que há uma lição não aprendida. A pessoa que volta com outro rosto, a situação que se repete com outro cenário, são convites à consciência. A sombra cria repetições até que você enxergue o padrão. E quando finalmente vê, o padrão se dissolve. Outro canal de comunicação da sombra é o corpo. O corpo é o palco onde as emoções escondidas se manifestam. Tensões, dores, bloqueios, cansaço sem explicação. Tudo isso pode ser emoção reprimida pedindo passagem. A raiva não expressa endurece músculos. A tristeza não vivida pesa nos ombros. O medo guardado aperta o peito. O corpo não mente. Ele fala o que a mente tenta calar. E é por isso que curar a sombra não é um processo intelectual. É um processo vivencial. Não basta entender com a cabeça,
É preciso sentir com o corpo. É preciso voltar a escutar o que a alma vem tentando dizer em silêncio. O inconsciente também se manifesta por meio das sincronicidades, coincidências significativas que parecem vir carregadas de propósito. Jung acreditava que esses acontecimentos são sinais do diálogo entre o consciente e o inconsciente. Quando você começa a se abrir para a escuta interior, a vida começa a responder de forma simbólica. Um livro que cai na hora certa, uma frase que alguém diz e toca profundamente, um número que se repete, um encontro inesperado. Nada disso é acaso. É o universo refletindo o movimento interno da alma. Quanto mais atento você está, mais clara fica a comunicação. Porque a sombra não quer te punir, quer te guiar. Ela é como um mestre disfarçado, que te ensina através dos espelhos. E cada vez que você aceita olhar para o que incomoda, o mestre revela um novo ensinamento. O grande erro é acreditar que o desconforto é sinal de fracasso espiritual. Na verdade, o desconforto é o portal da evolução. É a prova de que algo dentro de você está pronto para ser curado. A dor não vem para punir, vem para revelar. Ela mostra o ponto exato onde a luz precisa entrar. Quando você passa a interpretar a vida simbolicamente, tudo muda. A vítima desaparece e o aprendiz desperta. Você deixa de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? E essa simples mudança de pergunta abre uma porta enorme para a cura. A sombra é um sistema de mensagens constante. Ela não dorme, não se cansa e não desiste. Vai continuar se manifestando até que você se reconcilie com ela. E quando isso acontece, algo mágico acontece também. A mesma energia que antes criava dor começa a criar vida. A força que estava presa no inconsciente se transforma em poder de manifestação. Você recupera vitalidade, criatividade e propósito. O segredo está em se tornar íntimo dos seus símbolos, prestar atenção aos sonhos, às sensações do corpo, às repetições da vida. Esses são os alfabetos da alma. E quando você aprende a lê-los, descobre que nunca esteve perdido, apenas desconectado da própria linguagem interior. Nos próximos momentos, vamos mergulhar na etapa seguinte da cura, a alquimia emocional. Você vai entender como a energia reprimida da sombra pode ser transformada em força criadora. Como cada emoção negada contém o seu oposto e como toda dor pode se converter em poder. Existe uma antiga sabedoria que diz: o veneno e o remédio nascem da mesma planta. Com a sombra acontece o mesmo. A energia que hoje causa dor é a mesma que, quando compreendida, se torna poder. A diferença está no olhar. Enquanto resistimos, sofremos. Quando acolhemos, transformamos. Jung chamava esse processo de alquimia da alma, a arte de transmutar o inconsciente bruto em consciência luminosa. Assim como os alquimistas antigos transformavam chumbo em ouro, nós transformamos emoções densas em sabedoria. Mas o segredo dessa transformação não está em lutar contra o escuro, e sim em iluminá-lo com presença. A raiva, por exemplo, quando reprimida, se torna destruição, mas quando acolhida, se torna coragem. A tristeza, quando negada, vira paralisia. Mas, quando compreendida, se torna compaixão. O medo, quando evitado, gera bloqueio, mas quando enfrentado, se torna instinto de proteção. Nada precisa ser eliminado, tudo precisa ser reconhecido e redirecionado. A sombra é energia vital desorganizada, e energia não some, ela muda de forma. Quando você a traz para a consciência, ela volta a servir à vida. Esse é o poder da alquimia interior. Transformar o que te fere naquilo que te fortalece. A transformação acontece quando você para de se perguntar como eliminar o que sinto e começa a perguntar o que esse sentimento está tentando me mostrar. A dor é um mensageiro e quando você escuta o que ela tem a dizer, ela não precisa mais gritar. Mas é preciso coragem para permanecer presente diante da dor. A mente quer fugir, quer distrair-se, quer silenciar o incômodo. Mas o verdadeiro milagre acontece quando você fica.
quando respira e diz: eu permito sentir. Nesse instante, algo muda. O que antes parecia uma ferida começa a se abrir em luz, porque toda emoção aceita se dissolve naturalmente. Essa é a diferença entre resistência e entrega. A resistência mantém o ciclo, a entrega o transforma. A resistência diz: isso não deveria estar acontecendo. A entrega diz: há algo aqui que eu preciso entender. E é essa mudança de postura que faz a energia voltar a fluir. A alquimia da sombra não é rápida, mas é certa. A cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, algo dentro de você se reorganiza. Você se torna o observador e não mais o prisioneiro das próprias emoções. E esse simples deslocamento de consciência muda tudo. Jung dizia que não se cura o que não se ama. E talvez essa seja a frase mais importante de toda a jornada. Não se cura a raiva lutando contra ela. Não se cura o medo negando-o. Cura-se amando o que ainda dói. Cura-se reconhecendo a humanidade dentro do próprio coração. Quando você olha para a sombra com amor, a energia que estava congelada derrete. A consciência flui novamente. Você sente uma leveza, uma clareza, um calor interno. É a alma voltando a respirar. E é nessa respiração que nasce a verdadeira prosperidade. Prosperidade é fluxo, e o que impede o fluxo é a repressão. Quando você acolhe, o rio volta a correr, e a vida volta a responder. A sombra, então, deixa de ser obstáculo e se torna ponte. Ela te conecta com a sua força mais autêntica, porque ninguém é realmente forte até conhecer a própria fragilidade. E ninguém é verdadeiramente livre até abraçar o que antes temia. A alquimia também exige perdão. Não o perdão superficial, que tenta apagar o passado, mas o perdão profundo, que nasce da compreensão. Perdoar é compreender que você fez o melhor que sabia com a consciência que tinha. É libertar-se do julgamento e abrir espaço para o aprendizado. Porque enquanto há culpa, há prisão. E onde há compreensão, há libertação. Esse perdão precisa começar por você. Porque a sombra é muitas vezes o eco de uma parte sua que foi punida por errar. Quando você diz: eu me perdoo por não ter sabido antes, o passado deixa de te aprisionar. E nesse instante, a energia que estava presa nele se transforma em sabedoria. A alquimia da sombra é o nascimento de uma nova consciência. Você deixa de reagir automaticamente e passa a responder com presença. Deixa de repetir padrões e começa a criar possibilidades. E quando isso acontece, a realidade exterior muda como consequência natural. É assim que nasce o poder interior, não como força bruta, mas como serenidade inabalável. O verdadeiro poder não é dominar, é compreender. Não é vencer o mundo, é vencer a si mesmo. É olhar para dentro e perceber que nada lá fora tem mais controle do que o que habita em você. E é esse poder silencioso, esse centro de equilíbrio que Jung chamava de self, o ponto em que todas as partes da psique se unem em harmonia. Quando você chega até ele, não há mais luta. A sombra se torna aliada, a persona se dissolve e a consciência se expande. É o retorno à totalidade. Nos próximos momentos, vamos entrar na parte final desta jornada, a integração. Você vai entender como unir luz e sombra, razão e emoção para que toda essa sabedoria se torne vida. Porque o verdadeiro propósito da sombra não é te afastar da luz, mas te ensinar a brilhar de dentro dela. Depois que a sombra é vista, compreendida e acolhida, algo muda para sempre. O que antes era peso se torna força. O que antes era medo se transforma em clareza. E o que antes era dor se converte em poder silencioso. Esse é o ponto da integração. O momento em que a luz e o escuro deixam de ser opostos e passam a dançar juntos dentro de você. A alma não quer que você elimine suas sombras, ela quer que você as abrace. Porque cada fragmento da sua sombra carrega uma parte esquecida da sua luz. Integrar não é apagar o passado, é reconciliar-se com ele. É olhar para as feridas e reconhecer: isso também sou eu, e está tudo bem. É compreender que cada emoção
cada erro, cada dor, foi uma tentativa da vida de te ensinar algo sobre si mesmo. A verdadeira cura não vem do esforço, mas da aceitação. Quando você para de lutar contra o que sente, a energia se reorganiza. A mente deixa de resistir e o coração volta a se abrir. Nesse instante, nasce uma nova vibração, a vibração da abundância interior. A abundância não é o acúmulo de coisas, é o estado de plenitude que nasce quando tudo dentro de você encontra lugar. É quando a raiva encontra sua função de proteger, a tristeza encontra seu papel de sensibilizar e o medo encontra seu dom de alertar. Nada mais precisa ser rejeitado. Tudo se torna parte do todo, e é exatamente aí que a prosperidade começa a fluir naturalmente. Porque prosperidade é, antes de tudo, energia em movimento. E nada flui onde há repressão, mas, quando há aceitação, o rio volta a correr. A vida se torna generosa, as sincronicidades aumentam, as oportunidades se multiplicam. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você deixou de bloquear o fluxo da própria energia. Jung dizia que a totalidade é o verdadeiro alvo da vida, e essa totalidade é o que traz paz. Não a paz da ausência de conflito, mas a paz da presença plena. A paz de quem aprendeu a caminhar com todas as suas partes em harmonia. Quando você se reconcilia com a sombra, descobre algo surpreendente. Ela não queria te machucar, queria te proteger. Ela criou máscaras, defesas e sabotagens porque acreditava que o mundo era perigoso demais para o seu coração verdadeiro. Mas agora que você amadureceu espiritualmente, pode dizer a ela: obrigado por me proteger, mas agora eu posso cuidar de nós. E nesse gesto de amor interno, algo se dissolve. A dualidade se desfaz. Você não é mais dividido entre o que mostra e o que esconde. Você se torna inteiro. E ser inteiro é o estado mais próximo do divino. O Self, o centro da alma descrito por Jung, desperta nesse momento. É a consciência que observa sem julgar, ama sem exigir e cria sem medo. É a voz calma que diz: você já é tudo o que procura. Quando o Self desperta, a vida muda de tom. O tempo parece mais leve, as decisões mais claras, os encontros mais significativos. Você passa a viver guiado por intuição e não por reação. E é nesse estado que a verdadeira prosperidade floresce, como um reflexo natural da harmonia interior. Porque o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E quando você é paz, o universo se torna pacífico. Quando você é abundância, o universo se torna generoso. Tudo é um espelho. E o espelho só reflete aquilo que já está brilhando dentro. A integração é o fim da busca e o começo da presença. É o momento em que você percebe que nada estava errado, apenas incompleto. A dor foi o caminho, a sombra foi o mestre e a consciência é a recompensa. Agora, olhe para dentro e perceba quantas partes de você estão voltando para casa. Respire fundo. Sinta a energia se reorganizando. A cada respiração, você está mais inteiro, mais leve, mais vivo. Esse é o verdadeiro despertar da prosperidade, quando o ser volta a vibrar em completude. Prosperidade não é algo que se conquista, é algo que se lembra. Você sempre foi próspero, apenas esqueceu. Esqueceu porque acreditou nas vozes da escassez, da culpa e do medo. Mas agora, ao olhar para dentro com compaixão, você ouve novamente a voz da alma dizendo: eu sou o suficiente, eu sou completo, eu sou. E é a partir dessa lembrança que tudo começa a fluir. As portas se abrem, não porque você forçou, mas porque você se alinhou. As pessoas certas chegam, não porque você procurou, mas porque você permitiu. E o mundo ao redor passa a refletir o novo mundo dentro de você. A sombra cumpriu sua missão. Ela te conduziu de volta à tua essência. E agora, o que antes era dor, se torna sabedoria. O que antes era escuridão, se torna luz. O que antes te separava, agora te une. Essa é a jornada que Jung chamava de individuação.
o processo de tornar-se quem você realmente é. E esse é também o código da sombra. A dor é o portal, a aceitação é a chave e a integração é o milagre. Respire fundo mais uma vez. Sinta gratidão por ter chegado até aqui. Nada foi em vão. Cada queda foi um passo na direção da consciência. Cada desafio, uma ponte para o despertar. Agora, permita que a vida flua novamente, com leveza, com confiança, com verdade. Porque a verdadeira prosperidade não vem quando você tem tudo, mas quando você se torna tudo o que é.